Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Cálculo 1 e na aula de hoje a gente vai ver as derivadas de funções logarítmicas, ou seja, nós vamos aprender quem é a derivada do logaritmo de x na base a e também quem é a derivada do ln de x, ok? Se você se lembrar que o ln de x é o logaritmo na base natural e, né? Essas duas funções são praticamente iguais, onde aqui você tomou o a igual a e. Então nós vamos aprender essas derivadas, fazer alguns exemplos e ver outras aplicações também da derivação logarítmica. Para começar a aula, nós precisamos relembrar quem é a derivada da função exponencial. A derivada de a elevado a x é ela mesma vezes ln de a. Tudo bem? Então, a derivada da função exponencial é ele mesmo vezes ln de a. E a derivada da função exponencial de base e é ele mesmo vezes ln de e. Só que o ln de e é 1. Então, o derivado do e a x é o e a x. Vocês se lembram disso? Então, vamos deduzir agora quem é a derivada do log de x na base a. Então, vou escrever aqui. Y é o log de x na base a. Ok? Essa é a função que a gente quer saber quem é a derivada. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa função. Por que significa y igual ao log de x na base a? Significa que y é o expoente ao qual eu levo a para obter o x. Tá claro? Então, essa é a definição de logaritmo. Aqui, eu tenho um y igual a y de x. Então, eu derivando implicitamente, o que a gente obtém aqui? Derivando implicitamente aqui com respeito a x, certo? A gente vai aplicar o d dx dos dois lados. Vai ficar derivada em relação a x de a elevado a y igual a derivada em relação a x de x. Ok? Isso fica o seguinte, a derivada da função exponencial, observe que a elevado a y de x, ok? Então, a elevado a uma função de x. Derivada da função exponencial é ela mesma vezes ln de a. Só que como eu tenho um y aqui, que é uma função de x, eu uso a regra da cadeia. Então, é a derivada do de fora, calculado no y de x. Então, derivada da função exponencial calculada no y, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro é o y de x. Tá claro? Y' de x, desculpa. Então, isso aqui a gente obtém pela regra da cadeia. Do lado de cá, fica a derivada do x é 1. Então, o a elevado a y' de a y' de x igual a 1 se escreve como y' igual a 1. Eu vou passar a elevado a y ln de a para o lado de cá, tá claro? Vou isolar o y'. Agora, o y' eu posso escrever ele assim agora. Y' é, quem é o a elevado a y? É x, então é 1 sobre x ln de a. Tá claro? Então, a derivada de y igual ao log de x na base a é 1 sobre x ln de a. Eu vou escrever esse resultado aqui. Esse é mais uma derivada que vocês têm que saber, tem que guardar, porque vai usar muitas vezes. Em particular, do ln de x, que é o log de x na base e, é 1 sobre x ln de e. Porque aqui no ln o a é igual a e. Mas o ln de e é 1, então fica 1 sobre x. Então olhe bem, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Quando é um logaritmo numa base a qualquer, é 1 sobre x e o ln de a aqui. Lembre, isso tem uma semelhança com aqui. A derivada exponencial base e a x, quando é uma base qualquer, é a x, você multiplica pelo ln de a, igual aqui, você multiplicou embaixo. Tá claro? Tem essa semelhança. Vamos fazer alguns exemplos, então, agora, para fixar o conteúdo, ok? Então, o primeiro exemplo é a derivada do ln de x ao cubo mais 1. Quem é a derivada do ln de x ao cubo mais 1? Lembrando que a derivada
do ln de x é 1 sobre x, a gente acabou de ver. E aqui você vai usar a regra da cadeia, a derivada do ln de uma coisa. Derivada do ln de uma coisa é a derivada do ln, que é 1 sobre x. Só que é a derivada do ln aplicado na coisa. Então, 1 sobre a coisa, tá claro? Vezes a derivada da coisa, ou seja, vezes a derivada da de fora, da de dentro. Então, aqui a derivada da de dentro aplicado... Desculpe, aqui é a derivada da de fora aplicada na de dentro. Derivada do ln 1 sobre x aplicada no x ao cubo mais 1, 1 sobre x ao cubo mais 1. Vezes a derivada do de dentro, que é 3x quadrado. Então isso aqui dá 3x quadrado sobre x ao cubo mais 1. Esta é a derivada dessa função aqui. Tá claro? Vamos ver mais uma. Derivada do ln seno x. Então, de novo, regra da cadeia. Derivada do de fora, qual que é a derivada de fora? 1 sobre x, mas calculada na de dentro. Como o argumento é seno, é 1 sobre seno. Ou seja, derivada do ln de uma coisa é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Derivada do seno é o cosseno, então isso daqui dá cosseno de x sobre seno x, que é cotangente de x. Tá claro? Então, derivada do ln do seno é a cotangente de x. Agora, derivada da raiz do ln, ok? Então, a gente tem a função raiz aqui. A derivada da função raiz, vocês se lembram que é 1 sobre 2 vezes a raiz. Então, usando a regra da cadeia, derivada da raiz de uma coisa é 1 sobre 2 vezes a raiz da coisa. Tá claro? Agora, pela regra da cadeia, a gente multiplica pela derivada do de dentro. Então, tem que multiplicar pela derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2x raiz de ln de x. Tudo bem? Então, esse 1 sobre x aqui multiplicou e ficou assim, ok? Então, toda hora que estou usando a regra da cadeia, viu, pessoal? Nesses 3 primeiros exemplos, regra da cadeia. Tem que lembrar essa regra da cadeia, ok? Exemplo 4. Derivada do logaritmo de 2 mais x na base 10. Então você tem log de uma coisa aqui na base 10. A derivada do log, né? Derivada do log de uma coisa na base 10 é 1 sobre a coisa vezes ln de 10. Então isso vai ser 1 sobre 2 mais seno x ln de 10 vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro, que é 2 mais seno x linha, é cosseno x. Então, aqui fica cosseno x sobre 2 mais seno x vezes ln de 10. Tudo bem? Ok. Agora vamos fazer mais um exemplo. Olhe para esse exemplo aqui. Seno, ln, desculpa, esse aqui é o y, é o ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Quem é o y'? Se você tentar direto, o y' vai ser quem? 1 sobre derivada do ln de uma coisa é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. O problema é que calcular essa derivada da coisa aqui é um pouco complicado, é longo, é um cálculo longo, trabalhoso, ok? Tem um jeito mais simples. Antes de derivar, você deve usar a simplificação, usando as propriedades do ln. Então, quando você tem um ln de uma coisa aqui, uma razão, você pode simplificar isso primeiro usando as propriedades do ln, porque
você tem que o ln de A sobre B é o ln de A menos ln de B. Então, y, né, que é ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2, pode ser escrito como ln de x mais 1 menos ln da raiz de x menos 2. Tudo bem? E você pode simplificar mais ainda, porque o ln de A elevado a B é B ln de A. Então, nós vamos se livrar dessa raiz aqui, porque isso aqui, raiz de x menos 2, não é x menos 2 elevado a meio? Então, isso aqui fica ln de x mais 1 menos o quê? Ln de x mais x menos 2 elevado a meio. Ou seja, ln de x mais 1 menos meio ln de x menos 2. Ok? Então aqui a gente simplificou bastante o nosso y, com uma diferença de ln's e tiramos a raiz quando esse expoente aqui caiu fora da ln usando essas duas propriedades. Isso agora a gente deriva, fica muito simples. Quem é o y'? O y' vai ser derivada do ln de x mais 1, que é 1 sobre x mais 1. Derivada do ln da coisa, 1 sobre a coisa, vezes derivada da coisa. Menos 1 meio, ln de x menos 2, a derivada é 1 sobre x menos 2, vezes a derivada de x menos 2. Só que a derivada de x mais 1 é 1. E a derivada de x menos 2 também é 1, porque o número que está multiplicando o x aqui é 1. Então isso fica 1 sobre x mais 1, menos 1 meio e 1 sobre x menos 2. Tudo bem? Então este exemplo 5, neste exemplo 5, a gente usa as propriedades do ln para simplificar primeiro. Sempre quando você tiver um ln de um produto ou de uma divisão de funções aqui que envolvem polinômios e raízes, simplifique dessa maneira aqui que a derivação fica muito mais simples. Se você tivesse feito essa derivação aqui, derivado esse quociente aqui e desenvolvido tudo isso, você poderia chegar aqui, ó. Mas a gente chegou aqui de maneira muito mais rápida. Tá claro? Um último exemplo aqui nesse primeiro vídeo é derivar a função ln do módulo de x. Lembrando que o módulo de x, ele é x se o x é maior ou igual que zero. E ele é menos x se o x é menor que zero. Tudo bem? Agora, o ln, o gráfico do ln é esse lado esquerdo aqui. ln de x é esse gráfico aqui. A gente sabe que o domínio do ln é x diferente de zero. Aliás, é x maior que zero. Como está um módulo aqui, o módulo vai ser sempre positivo ou igual a zero, o domínio dessa função é x diferente de zero. Tudo bem? Então, quem é o ln do módulo de x? O ln do módulo de x é ln de x, porque o módulo de x é o próprio x se o x é maior que zero. E ele é o ln de menos x se o x é menor que zero. Então essa função aqui, para x positivo, ela é igual ao ln de x. Está aqui ó, o gráfico. Para x negativo, por exemplo, pensa no menos 2. Ela é o ln de menos 2. Se x é menos 2, aqui fica ln de menos 2, que é ln de 2. Ou seja, essa função ln do módulo de x, ela pega o gráfico do ln aqui, repete e reproduz ele de maneira simétrica no lado negativo. Ok? Ela é uma extensão da função ln normal. Agora, quem é a derivada dela? A gente pode calcular a derivada aqui, cada parte. Derivada do ln de x é 1 sobre x, se o x é maior que zero. Derivada do ln de menos x, como que a gente deriva isso aqui? ln de menos x é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Qual que é a derivada de menos x? Menos 1.
se x, então, aqui menor que 0. Tudo bem? Agora, menos com menos dá mais. Então, isso aqui, que está aqui, é 1 sobre x, que é igual aqui. Então, a f' de x, pessoal, é simplesmente 1 sobre x. Então, essa função aqui é uma função cuja derivada é 1 sobre x também, igual ao ln. A gente viu que a derivada do ln é 1 sobre x, mas isso aqui é para x positivo, porque o domínio do ln é x positivo. Agora, se a gente tem x positivo ou negativo, diferente de 0, o ln do módulo de x é uma função cuja derivada dá 1 sobre x. Observe que a derivada é a inclinação da reta constante, da reta tangente. Essa derivada aqui no 1, né, aqui é o ponto 1. A derivada aqui vale 1. Então, essa inclinação aqui dessa reta é 1. Tudo bem? Dessa reta aqui, no menos 1, qual que é a inclinação dessa reta? Menos 1. Que a derivada é a inclinação de cada reta aqui. Observe então que à medida que o x aumenta, a derivada diminui. Observe só, a inclinação diminui. Certo? E também quando o x tende a menos infinito também. Então essa derivada aqui, a inclinação da reta tangente ao gráfico do ln, ela vai diminuindo, diminuindo, ela tende a 0 no infinito. Ela sempre cresce, é sempre positiva, ela tende a 0 quando o x tende a infinito. Tá claro? E ela tende também a 0 quando x tende a menos infinito. E aqui quando x tende a 0 pela direita, ela tende a mais infinito. Olha só como a inclinação vai ficando alta aqui. Certo? Vai ficando uma reta quase vertical. Ela fica exatamente vertical quando x tende a 0. Dá mais infinito. Quando x tende a 0 pela direita, ela fica menos infinito. Tá claro? Bom, esse é o nosso vídeo então de derivadas de funções logarítmicas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês tocam o vídeo de novo, pensa um pouquinho, volta, e vocês podem acessar essa folha aqui com todo o que a gente escreveu no livro. Vocês podem acessar ela aí no link aí embaixo do vídeo. É isso, valeu, até a próxima.